Terceiro vídeo. Qual o verdadeiro propósito da Bíblia para nós, cristãos? Lembre-se que no tópico eu falei ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, mas de grandes ensinamentos deixados por Cristo. O fator mais importante que classifica a Bíblia como o livro mais singular é a influência de que ela tem sobre a vida dos homens. Embora a Bíblia seja o grande tesouro devido às suas contribuições para a humanidade em literatura, filosofia, história, o maior valor desse livro se encontra nas grandes influências que exerce sobre as pessoas, porque são as inspirações do Espírito Santo de Deus. Por meio de suas páginas, o homem se vê exposto à sua verdadeira condição diante de Deus. A palavra é como uma espada que penetra até os pensamentos e propósitos do homem e a convence de seus pecados diante do Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. O encontro com a palavra gera vida. Pessoas em sua juventude, às vezes a mãe ora enquanto ele vai crescendo, depois leva uma vida dissoluta por anos, certo? Quando atinge 30 anos de idade, ao ler a Bíblia debaixo de uma figueira, a pessoa chegou ao trecho que diz: andemos dignamente como um pleno dia, não em orgias, bebedices, impudices e dissoluções, não em contendas, ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada despoiais para a carne, no tocante à sua concupiscência. Romanos, capítulo 13, verso 13 e 14. Essas palavras convencem dos pecados e se arrependem diante do Senhor e se tornam servo de Cristo. No curso da história, muitas pessoas famosas são movidas a crer em Cristo e ler a Bíblia. O imperador francês Napoleão, após ter sido derrotado, exilado na ilha Santa Helena, no qual morreu, confessou que, embora ele e outros grandes líderes tivessem fundado seus impérios com o uso da força, Jesus Cristo edificou seu reino com amor. Ele também confessou que, embora pudesse reunir seus homens em torno dele em prol de sua própria causa, ele teria que fazê-lo falando-lhes a face, enquanto por 18 séculos, na época, incontáveis homens e mulheres se dispuseram a sacrificar com alegria a própria vida, com amor a Cristo Jesus, sem tê-lo visto sequer uma vez. Cristo é revelado na Bíblia, a razão pelo qual muitos se dispuseram a deixar tudo para seguir Cristo e serem martirizados por causa dele, é que eles o viram revelados na Bíblia. Esse livro sagrado tem sido a fonte de inspiração para que muitos creiam em Jesus. Embora muitos reis, imperadores e governantes tenham tentado erradicar a Bíblia nos últimos 2000 anos, a começar pelos imperadores romanos do primeiro século até os governos ateus desse século, nenhum poder sobre a terra tem conseguido abalar a atração dos homens pela Bíblia e pela pessoa maravilhosa que ela revela. O Cristo revelado na Bíblia continua hoje tão vivo como há 2000 anos. A Bíblia existe para que possamos compreender, temer, respeitar, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, ela se domina como Bíblia, Escritura Sagrada, e desde a infância conhece as Escrituras Sagradas e sabes que ela tem com dom de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo, capítulo 3, verso 15 e 17. A principal revelação, amados e amadas,
da Bíblia é a vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. João capítulo 10, verso 10. Por isso, quando lemos a Bíblia, amados e amadas, devemos entrar em contato com o Senhor, orando para que Ele nos dê a revelação da palavra dita. Lembre-se, a Bíblia é sua armadura, é sua espada, é seu capacete contra todo mal. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Orando também para que sejam capacitados pelo Espírito Santo para viver a palavra de Deus, e não apenas conhecê-la em nossa mente, pois o simples fato de conhecermos a Bíblia não nos faz cristão. Os judeus cometeram esse erro, pois eles examinavam a Bíblia, mas não conheciam a pessoa de Yeshua Mashiach. Amém. Examinais as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Jó capítulo 5, verso 39 e 40. Isso pode ser mais bem compreendido ao analisarmos o versículo 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não devemos tomar a Bíblia como um livro comum, apenas para trazer alguns conhecimentos à nossa mente, mas devemos torná-la como um livro, como uma espada, como uma armadura que nos defende como escudo contra o mal, contando o Senhor Cristo Jesus por meio da oração, para que Ele nos conceda vivo em sua palavra, ou seja, algo que traga uma lição prática para o nosso viver no dia a dia, pois a intenção de Deus revelada na Escritura, que é a aspiração de Deus, a Escritura é uma oração para Deus, cada versículo é uma oração dirigida a Deus. Não é apenas a salvação do nosso espírito, como também a salvação de todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, para que consigamos viver coletivamente na igreja, na família, no mundo, e é comparada ao corpo da esposa de Cristo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. O mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Amém. Então, amados e amadas, vamos seguindo a palavra. Por que o cristão tem medo da morte? Hein? Pergunta para quem está no teu lado direito. Você tem medo da morte? Hã? Pergunta, você tem medo da morte? Ei, filho, ei, servo do Senhor, ei, amados e amadas, você tem medo da morte? Pois é. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus capítulo 2, verso 15. A resposta é não. Eu não tenho medo. É exatamente isso o que diz a palavra. O justo até a morte se mantém confiante. Provérbios capítulo 14, verso 32. Essa atitude da fé ideal de todos aqueles que vivem pela certeza que foi salvo pela redenção de Cristo, no viver diário também na hora da morte. O apóstolo João declara que o amor lança fora o medo. O amor em Cristo lança fora o medo. E por isso, no dia do juízo, o dia da vinda do Senhor, o cristão possui o perfeito amor, será ousado e confiante, não titubeará,
ou terá medo de ser condenado. 1 João capítulo 4, versos 17 e 18, confirmando o que foi dito pelo salmista inspirado. Paulo também diz que aquele que vive o amor de Cristo não poderá separar desse amor, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente que está por vir, nem as alturas, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Quem não crê na vida eterna vive em permanente medo da morte. Eu disse, quem não crê na vida eterna vive em permanente medo da morte, aos quais se entregou como incrédulo, pois vê a morte física como um fim de existência. Mas para o cristão, a morte física é um portal para entrar na glória que o espera nos lugares celestiais, onde Cristo o espera. O medo da morte apavorou a humanidade por vários séculos, desde a queda de Adão e Eva, pois era e é uma perspectiva que torna os homens escravos do medo diante de algo que é insuperável por qualquer tipo de força terrena. O império da morte era uma prisão implacável, porque não havia como se livrar do medo que dominava o coração dos homens, o qual somente foi derrotado pela morte e ressurreição de Cristo. Através de sua morte redentora e ressurreição, ele eliminou esse engano. Jesus eliminou o engano do diabo, tirando da alma dos homens o medo da morte, por meio da esperança da vida eterna, da qual deu garantia, selando nós crentes como o Espírito de Deus vivo. Efésios capítulo 2, verso 13. Quando o homem se torna escravo do medo, ele não enxerga a grandeza da essência celestial que há dentro dele, porquanto o medo é um sentimento que paralisa quem vive debaixo de qualquer domínio ou escravidão, seja física ou espiritual. O medo literalmente altera a capacidade do coração de levar oxigênio para todo o corpo, mas principalmente para o bom funcionamento do cérebro, provocando ansiedade, paralisia, confusão mental, estado físico, fraqueza física, que afeta a integridade espiritual da fé. Pessoas afetadas por esse tipo de medo são pessoas presas fáceis de seus inimigos, principalmente o diabo. O medo de morrer que estava no coração do homem foi causa que fez Deus reduzir o exército de Israel de 32 mil para somente 300 homens valentes, quando ordenou Gideão retirar os homens medrosos. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. E com esses 300 homens valentes, Israel venceu o exército midianita. Juízes capítulo 7, versos 1 e 7. Medrosos não lutam nem por si, muito menos em defesa dos outros. Por isso que o diabo tem medo como uma arma. O homem e a mulher precisam ter fé e confiar que Cristo e o Espírito Santo seguem em sua vida. Escute isso e vá em frente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, verso 10. É assim que age quem confia em Deus. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Salmos 56, verso 3. Você tem medo da morte? Após ouvir essa palavra? Pergunta agora para o teu lado direito. Você tem medo da morte? Eu costumo dizer para os meus amigos, vou dar um testemunho rápido, amados e amadas. Olhe bem para mim. Se um dia eu morrer, não chore, porque eu sou feliz. Falo para todos os meus amigos. Fico triste, e vocês que ficam com a dor no coração da perda. Amém? Então, amados e amadas, vamos em frente. Como superar o medo da morte? Você pode superar o medo da morte com a ajuda de Deus. Jesus venceu a morte, por isso não precisamos temer mais. Não querer morrer é um sentimento natural, mas Jesus pode lhe trazer a paz, lhe dar a paz.
para superar o medo da morte. Entenda o que é a morte. Segundo a Bíblia, a morte é a nossa inimiga. A morte surgiu por causa do pecado que nos separou de Deus. Ela é a fonte de toda a vida. Mas quando nos rebelamos contra a sua palavra e vontade, nos afastamos de quem nos mantinha vivo e caminhamos em direção à morte. Agora a morte faz parte do mundo, mas não devia ser assim. A ausência da vida gera morte. Deus é o Pai da vida. Ele criou todo o universo com o propósito de ter comunhão com Ele e harmonia. Mas quando Ele criou o universo com o propósito de ter comunhão e harmonia, mas quando o homem decidiu viver a sua própria maneira, negligenciando o que o Senhor disse, escolhendo seguir caminhos que o conduzem à morte, perdeu contato espiritualmente com Deus. Quando nos afastamos da vida de Deus, morremos espiritualmente. E isso desencadeia a morte em vários outros sentidos, principalmente a morte física. Sozinho não podemos fazer nada em relação à vida. Aonde, quando nascer, prolongar a vida ou impedir o seu fim. Não há poder em nós mesmos para controlar isso. O ser humano, apesar de ter se emancipado, não é autossuficiente. Somos todos dependentes da vida que vem de Deus. Nesse sentido, não podemos nos salvar da morte. Ela é um fato para qualquer pessoa. Somos seres 100% mortais. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confortaram. Segundo Samuel, capítulo 22, versos 5 e 6. Um perigo maior que a morte física. Uma das certezas que todos precisamos ter na vida é que um dia iremos morrer. Um dia as pessoas que amamos vão morrer. Apesar de não gostarmos de falar sobre o assunto, ela é uma realidade para todos nós. A cada dia que passa, nossas células vão envelhecendo, se degenerando. A vida é breve, estamos a caminho do fim. Todos estamos sujeitos a passar por doenças repentinas, ou podemos ficar condicionados a limitações que surgem com o passar dos anos. Tendo em mente esse quadro trágico, mórbido, morrer em boa velhice, gozando de saúde e lucidez mental seria a escolha da maioria de nós. Mas, infelizmente, muitos jovens e crianças morrem diariamente acometidos por doenças, tragédia, violência ou causas naturais. Esse seria o pior cenário se pensarmos na fatalidade da morte, mas muito pior que a morte súbita, ou em circunstâncias catastróficas de guerras, epidemias, desastres naturais, etc. E a morte eterna. Essa é a mais terrível condições de sofrimento que a pessoa sem Deus irá enfrentar. Muito pior que perdas materiais, sociais, intelectuais, financeiras e até mesmo a morte do corpo físico é a morte do espírito. Quando acontece essa morte, ela condiciona uma punição eterna, considerada a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Essa última morte é uma condição sem precedentes, de trevas, sofrimento, da eterna ausência de Deus. Então não há mais nada o que fazer. Estamos todos condenados. Não, felizmente há uma saída. Deus quer nos dar vida novamente. Romanos capítulo 6, verso 23. Uma vida abundante que não termina com o findar dos dias aqui. É essa esperança eterna inaugurada por Jesus. Ele ressuscitou e venceu a morte. Aos que crerem no Senhor, também considerar que sejam ressuscitados para a vida eterna. Por isso, não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 8, capítulo 8, verso 1. Deus não se alega com a morte de ninguém. Ezequiel, capítulo 18, verso 32. E por causa do amor que tem por nós, convida-nos para ter vida novamente através de seu Filho Jesus. 1 João, capítulo 5, verso 12. Mas porque ainda temos que enfrentar a morte,
A morte e o sofrimento são consequências do pecado da humanidade, depravação, ambição. Todos somos pecadores e merecemos a justa punição pelo distanciamento de Deus. Mas a morte não é o fim. Quando morremos, o corpo se decompõe, mas a alma continua a existir. A alma é a nossa identidade, quem somos. Depois da morte podemos estar sempre com Deus, ir para o céu ou ficar eternamente separado dele, ir para o inferno. Cada pessoa pode escolher o que vai fazer, a escolha da vida. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra, que crê naquele que me enviou e tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Jesus cumprirá o que prometeu na sua palavra. João capítulo 5, verso 28 e 29. Quem recebe pela fé a graça da vida eterna não será condenado, mas viverá para sempre com o Senhor. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Entregue sua vida a Yeshua Mashiach, porque não tem Jesus. Para quem não tem Jesus, tem medo da morte, é atitude sensata. A morte pode te assustar, mas Jesus veio para nos libertar da morte. Quando ressuscitou, Jesus derrotou a morte. Agora a morte não tem mais poder. Para quem tem Jesus no seu coração, a morte já não é motivo de medo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55, 57. Quando morremos, vamos estar para junto de Deus, sem mais tristeza nem sofrimento. Vamos ressuscitar e viver para sempre, num lugar melhor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, amados e amadas, família, filhos, convide-o a morar dentro do seu coração, agora, nesse momento. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Jesus te ama e quer estar com você. Amém? Peça a Deus que tire o medo. O amor de Deus afasta o medo. 1 João capítulo 4, verso 18. Se você sente medo da morte, fale com Deus sobre isso. Ele pode te ajudar a viver sem medo. Deus tem muito plano bom para a sua vida e planos ainda melhores para a eternidade. Ter algum medo da morte é natural e saudável, porque nos protege de situações perigosas, mas o medo exagerado da morte pode causar pânico, ansiedade, muitos problemas. Deus não quer que o medo da morte estrague sua vida. Ore, confie em Deus, que Ele vai te ajudar a superar o medo da morte. Descubra o que a Bíblia diz sobre o medo, o seu medo. O seu medo. A Bíblia tem uma resposta, todas as razões para ter medo da morte, para superar os medos da morte. É importante entender nessas verdades. Veja o que a Bíblia diz. O medo do desconhecido, você não sabe como será o céu, mas Deus promete que será muito bom. Deus está no controle e te ama. Ele tem o melhor para você. Jeremias capítulo 29, verso 11 e 1. Verso 11. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O medo de perder os entes queridos, filhos, quem você ama. Deus também ama quem você ama. Você pode confiar que Deus vai tomar conta deles. Romanos capítulo 8, verso 28. O medo de sofrer, Deus é fiel. Ele vai te ajudar em qualquer situação. Deus nunca vai lhe abandonar. Nem mesmo no sofrimento, nem na morte. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Hebreus capítulo 13, verso 5. Sim. Veja o que acontece depois da morte, amados e amadas. Já que você tem medo da morte, o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia? Quem acredita em Jesus, embora os detalhes não sejam muitos precisos, na Bíblia encontramos a informação sobre o que realmente acontece depois da morte. Quem estiver em Cristo vai estar com o Senhor, mas os que morreram em seus pecados vão a um lugar de sofrimento, as prisões no inferno, separados de Deus enquanto aguardam o juízo final. A Bíblia nos diz que a nossa existência
não consiste apenas no nosso corpo físico, mas também na nossa alma, nosso espírito. A morte é a separação entre o corpo e a alma, e não o fim da nossa existência. Você morre, o espírito vai para o Pai que te deu o espírito, o corpo vai para a terra, a alma permanece ou nas trevas, nas prisões do inferno, ou nos céus. Ou vão estar na presença de Cristo. Sabemos que Jesus está agora sentado à direita do Deus Pai. Paulo afirma que partir significava estar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24. Que era melhor estar ausente do corpo e presente com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 6 e 9. Jesus também deu a entender que depois da morte, quem crê nele vai estar imediatamente com ele. Lucas capítulo 23, verso 43. Sim, vão estar no lugar de glória. Jesus chamou de paraíso, o lugar onde vamos habitar com ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. E Paulo, como vimos acima, disse que será muito melhor estar com Jesus do que aqui. Filipenses capítulo 1, verso 23. Vão continuar aguardando a ressurreição. Mesmo depois da morte, vamos continuar aguardando a ressurreição, quando receberemos corpos gloriosos. Romanos capítulo 8, verso 23. Quais são os fins da morte? O pecado. Serão aperfeiçoados, pois após a morte, os cristãos estão finalmente limpos de todo pecado e não vão mais pecar, passando a ser então perfeitos. Nesse sentido, Romanos capítulo 8, verso 29. O que acontece depois da morte para os que não acreditam? Quem morre sem ter colocado fé em Jesus para perdão dos seus pecados, fica completa a eternidade separado de Deus e sua graça e sua bênção. Fica nas prisões do inferno aguardando o juízo final. Segundo a Bíblia, o descrente entra em uma realidade dolorosa e cheia de sofrimento. O Hades é o inferno, enquanto aguarda o juízo final, como eu já disse. Jesus fala sobre a situação na parábola do homem rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, versos 22 e 26. Depois da segunda vida de Yeshua Mashiach, e após o juízo final, o descrente, todo aquele cujo nome não encontra no livro da vida, será lançado ao inferno, juntamente com a besta, o falso profeta, o diabo e a morte, que é o inferno. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Sim, amados e amadas, é o inferno. A palavra de Deus, as orações para a cura espiritual e a quebra de todo o mal que nós já fizemos no início. Então, amados e amadas, terminando essa pregação, eu gostaria de fazer mais um comentário da palavra. O que é o Sheol? Significado segundo a Bíblia. O que é o Sheol? Vamos ver? É o inferno, mas vamos ver o que diz segundo a Bíblia. A palavra Sheol ou Seol apresenta significados variáveis na Bíblia. Em algum contexto aparece como morte, sepultura, profundeza, pó, poço, cova, buraco, mundo dos mortos e inferno. Algumas traduções bíblicas mantêm a sua forma no original hebraico, o que torna pouco preciso o seu significado literal na tradução para outras línguas. Ocorrências do Sheol na Bíblia. No Antigo Testamento, o termo Sheol aparece 105 vezes e é traduzido de forma diferente. Como, por exemplo, inferno, Deuteronômio capítulo 32, verso 22, sepultura, Gênesis capítulo 37, verso 35, pó, Salmo capítulo 9, verso 17. Ao estudar as ocorrências do Sheol na Bíblia, precisamos estar atentos ao contexto em que a passagem está inserida, já que são muitas as possibilidades de interpretação dessa palavra.
Considerando o texto bíblico, será mais fácil compreender qual o sentido da palavra em conexão com outros trechos da Bíblia. A partir de alguns versículos, notamos que o Sheol pode ser compreendido a partir de alguns grupos de ideias, tais como morte, como condição destinada a todo ser humano. Seu sentido, muitas vezes, remete à morte natural física, Salmo 86, verso 13. No outro caso, parece expressar a ideia da morte como afastamento espiritual. Oséias, capítulo 13, verso 14. A sepultura, buraco, poço, como lugar físico, onde os mortos são sepultados. Muitas vezes a sepultura, a cova, aparece como um lugar específico onde os corpos sem vida são depositados. Em alguns casos aparece como figura para a morte. Salmo capítulo 16, verso 10. O mundo dos mortos, lugar ocupado pelas almas, espaço dos mortos, parece ser um espaço destinado a todos que morreram, onde aguardam o julgamento de Deus. Mesmo justificado pela fé, como Jacó, consideravam ir para esse lugar. Gênesis capítulo 37, verso 35. Terra de sombra, escuridão, lugar de inatividade e tristeza sem vida. Em algum texto, Sheol é apresentado como lugar de trevas. Salmo 143, verso 3, onde não há atividade proveitosa. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Jó o descreve como lugar do qual não se tem mais retorno. Terra das sombras, dessas trevas, a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas, de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Jó capítulo 10, verso 21 e 22. Lugar de silêncio, ausência de comunicação. O ser humano tem em vida a oportunidade para expressar a Deus o seu amor, louvor, ações, arrependimento, fidelidade. Depois da morte no Sheol, parece não haver mais essa possibilidade. Salmo 143, verso 3. Lugar de estadia não permanente para os justos. No imaginário judaico parece haver uma esperança, compreensão que Sheol não seria permanente para os fiéis, mas uma condição passageira ou intermediária até estarem eternamente com Deus. Salmo 49, verso 14 e 15. Lugar de punição ou sofrimento para os ímpios, inferno. Em algum texto parece haver ideia de que a justiça será aplicada através do Sheol. Jó, capítulo 24, verso 19, que os maus receberão as consequências dos seus atos com sua morte e no pós-morte. Deuteronômio, capítulo 32, verso 22. Deus mantém o seu total controle e domínio sobre o Sheol. Deus é soberano sobre todos e tudo, no céu, na terra, no Sheol, em todo o universo. Ele é quem controla a vida e a morte. Tem todo o domínio, inclusive no Sheol, diferentemente do que muitos acreditam, que seria o diabo dominador da morte e do inferno. É Deus, o Senhor de todo o universo, que domina sobre tudo e todos. Jó, capítulo 26, verso 6. É importante reconhecer toda essa possibilidade de interpretação e usá-la em benefício da compreensão e da aplicação desse ensino para nossas vidas. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Mateus capítulo 10, verso 28. Sim, Sheol aparece no Novo Testamento, sendo Sheol uma palavra hebraica, ela não ocorre no Novo Testamento, que foi escrito em grego e aramaico. No entanto, a sua correspondente no grego é a palavra Hades. Hades é inferno, Sheol é inferno. Aqui aparecem também outras palavras como Gena, Tártaro, como significado aproximado. Então, qual a diferença entre Hades, Gena e Tártaro? Hades, grego, é o lugar onde não se vê, considerando o mundo invisível. Apresenta significado semelhante a Sheol. Sepultura, terra das sombras, das trevas, a morada dos mortos,
O mundo dos mortos, inferno, pode ser considerado como um lugar onde os mortos aguardam o juízo final. Hades aparece 10 vezes. Mateus capítulo 11, verso 23. Gena, grego, origina-se em hebraico, G, Vale dos Filhos de Inom, ou Vale de Inom, somente localizado nas imediações de Jerusalém. Era um lugar conhecido onde faziam um sacrifício abomináveis de criança recém-nascida no fogo do ídolo pagão Moloque. Posteriormente, esse local tornou-se um grande depósito de lixo da cidade de Jerusalém, onde eram jogados cadáveres de pessoas, criminosos, malfeitores de animais, além de todo tipo de imundície, para ser queimado em fogo. As chamas eram mantidas constantemente acesas, com condições de enxofre. Esse termo foi usado por Jesus como alegoria para lugar do castigo, de tormento, de punição eterna. Ocorre 12 vezes no Novo Testamento, Mateus capítulo 22, 29 e 30. Tártaro, grego, palavra originada do grego, significava o lugar mais baixo do Hades. Para os gregos era considerado o pior lugar no abismo do inferno, onde os piores inimigos e maus recebiam castigo e punição eterna pelos seus delitos. Ocorre uma única vez no ano, Testamento, capítulo 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Jesus conta a história sobre o inferno. O rico e o Lázaro é a parábola mais conhecida sobre o inferno no Novo Testamento. Nessa história, Jesus ilustra ensinamentos importantes sobre o problema da avareza, da realidade da morte, da existência do inferno e de um lugar de descanso depois da morte. De acordo com o que lemos, a morte física acontece a todos os tipos de pessoas boas, mas ricas ou pobres. Mas a situação após a morte é diferente. De acordo com o modo de vida daquele que morreu, segundo o texto, Lucas capítulo 16, verso 19 e 31, o rico vivia esbanjando riqueza, desprezava aquele que sofria bem perto de si, enquanto Lázaro, mendigo, faminto e doente, padecia à porta daquele homem rico. Na ausência, ambos morreram. O rico vai para o inferno, onde é atormentado, e Lázaro vai para o seio de Abraão, onde é consolado. No fim, há um diálogo entre o homem rico e Abraão. Através dessa conversa, podemos compreender alguns ensinamentos. A vida não termina com a morte aqui nessa terra. Há uma existência consciente depois da morte física. Não há possibilidade de contato ou comunicação com vivos ou os que já morreram. O rico desejava voltar para avisar seus irmãos sobre o inferno, mas era impossível e é impossível. Haverá consolo, conforto para alguns após a morte, assim como haverá tormento, castigo para outros. O inferno é real. Toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, alerta que essa realidade de tormento e punição. Abraão disse que os irmãos tinham que ouvir Moisés e os profetas. A riqueza, poder, status, religião ou influência nesta vida não poderão garantir benefícios depois da morte, embora ainda possam haver muitos pormenores ou outras abordagens específicas sobre a Bíblia, sobre o inferno, e sobre a vida após a morte. Vemos que a Bíblia relata o suficiente para estarmos conscientes dessa realidade. Há muita especulação e muitos mitos sobre o inferno que não há sustentação bíblica. Devemos compreender que a Bíblia não apresenta um tratado específico sobre Sheol, Hades, Gena e Tártaro. O objetivo central da Bíblia não é esgotar esse assunto, mas sim apresentar a Cristo Salvador, alertando ao perigo da condenação. A palavra de Deus traz a todos boas notícias, que salvação e possibilidade de fuga da ira vindoura. Temos então Jesus Cristo, o tema central da Bíblia, a resposta e o caminho que conduz a Deus e livra do inferno e da condenação eterna. Mas a decisão, como já sabemos, é pessoal e tem que ser feita nessa vida, antes que seja demais tarde. Amém? Então, amados e amadas, terminando essa pregação, espero que
que através de mim, o Divino Espírito Santo enviou a vocês, todos, a mensagem, a palavra que Ele queria que vocês ouvissem nesse momento. Eu me despeço. E aqueles que estiver com doença maligna, estiver enfermo, estiver no leito da morte, estado de coma, ouvir a palavra, aceitar que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou o terceiro dia e é o nosso Senhor e Salvador, e peça perdão dos seus pecados, e se arrependam e tome posse da cura, pela unção do Divino Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, que lavou o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Eu peço, nesse momento, que cure a pessoa que está nesse momento se arrependendo, pedindo perdão dos pecados, está doente, acometido de doença maligna, de doença incurável, estado de coma. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Me despeço com o meu ósculo santo a todos da família, aos amados e amados, que essa palavra sirva a luz que ilumina as trevas durante seus caminhos da vida. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.